Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura. Piscianos, essa é uma leitura atemporal, leitura coletiva. Se essa leitura não ressoar com alguns de vocês, vocês têm a possibilidade de ver o ascendente, o lunar ou a Vênus. Piscianos, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando o período de vocês. E para esse momento, a energia ela traz a seguinte mensagem: a lei não é justiça. Essa energia, piscianos, ela pode retratar no seu cotidiano momentos na qual você considera que você tem seus direitos, mas esses direitos não estão sendo atendidos da maneira certa. Muitas vezes não considerando alguma questão de regra, alguma questão burocrática ou de fato alguma questão legal. Então, essa energia, ela não vai somente falar de processos judiciais. Ela também vai representar o seu direito como consumidor, os seus direitos diante a um relacionamento, a um casamento, os seus direitos como mãe, como pai, os seus direitos também como profissional. Então é um momento que vocês realmente podem sentir que estão sendo fragilizados de alguma forma, como se as coisas que estão sendo feitas estão indo em desacordo com o que de fato é justo. Tudo bem? Então é importante prestar atenção com juros abusivos, com cláusulas abusivas, porque quando trata-se de a lei não é justiça, realmente pode trazer situações onde a lei não esteja sendo cumprida diante de uma situação, ok? Vamos pegar aqui um aconselhamento para vocês, piscianos. Ok. Piscianos, o conselho que eu tenho aqui para vocês, ele fala a respeito dos relacionamentos e como existe, né, verbalidade ali, dinâmica, como que as coisas estão funcionando. Se as coisas estão sendo tratadas de uma maneira muito emocional ou se envolve sentimentos puros na situação. Para questões, né, que envolve direitos, que envolve um respeito a você diante ao que é preciso ser feito de maneira justa, não é interessante usar de questões emocionais como motivação para que alguma coisa flua ou para que alguma coisa dê certo. Fala muito sobre a necessidade de manter uma postura e um amadurecimento emocional para que as coisas sejam esclarecidas da forma mais precisa possível, mesmo quando não é possível que ocorra uma solução imediata. Então essa energia aqui, né, quando se trata de relações mais íntimas, fala do amor, fala da entrega, da parceria, do respeito onde as pessoas se colocam ali uma com as outras para poder desenvolver. Mas quando se trata de assuntos sérios, que são assuntos mais burocráticos, profissionais, aonde exige do outro, né, a racionalidade, exige do outro a praticidade, essa energia, ela vai falar assim: não trate as coisas com sentimentalismo. Trate as coisas de maneira prática, amadurecimento emocional nestas situações. É uma energia que atrai bastante parceiros ou parceiras, né, para quem tem interesse em desenvolver um relacionamento. Para quem está no relacionamento, vocês podem ficar também sob olhares de outras pessoas, por pessoas estarem se interessando de alguma forma.
Não significa que você tem que dar, né, continuidade, mas é importante vocês entenderem que pode estar acontecendo isso também. Vamos ver o que mais vocês precisam saber aqui, piscianos, para esse período. Vocês estão na sua energia, que fala sobre romantismo, magnetismo também, fala sobre autenticidade, acolhimento, né, distribuição de emoções, mas que quando não é uma energia muito bem elaborada, vamos dizer assim, acaba gerando muita frustração emocional e também acaba gerando um certo desespero naquilo que se pretende obter. Então eu vejo que vocês assim, estão indo muito bem, estão na própria energia. Fala sobre autoestima, autoconfiança, só que ocorre, né, ou existe no momento alguma estagnação. Então, para quem não ocorreu ainda, existe essa possibilidade de algo vir a estagnar e outros estão com alguma coisa parada, travada aqui. Existe assim possibilidades de movimentação, mas para que essa situação se movimente, você vai precisar tomar a frente, pisciano ou pisciana. Isso aqui não vai se movimentar com pessoas interferindo, intermediários, mediadores. Aqui, para que isso se movimente, a ação vai ter que partir de você. Porém, como traz a energia do emocional equilibrado, é que as coisas precisam ser tratadas assim, com bom argumento. Evitem sentimentalismo, porque aqui está me vindo uma seguinte situação. Seja qualquer assunto que você venha tratar esse momento, se você chega para alguém que tem uma solução para o seu problema e você chega para essa pessoa com um sentimentalismo, você entrega os pontos na mão dessa pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa de bem, ela vai entender sua situação e ela vai dar procedimento. Mas se essa pessoa for uma pessoa de mal conduta, essa pessoa vai usar desse sofrimento que ela acredita que você está, ou desse desespero que você está, para poder te controlar, para poder manipular a situação. Então aqui está dizendo o quê? Abra a sua visão, expanda a sua visão, veja as coisas de uma forma diferente. É a única maneira de alguma coisa fluir aqui. Veja as coisas pelo que elas são, na realidade. Por isso que pede para ter uma visão maior. Só que existe alguma insegurança aqui, algum medo em lidar com isso. No fundo, você sabe o que precisa ser feito, mas existe medo. Você sabe que você quer muito agir ou quer muito algo aqui, mas você está inseguro ou insegura. Então, pelo fato de você estar se sentindo assim, você não consegue agir. Enquanto algo estava recorrente na mão de outras pessoas, você estava confortável. Você entendia o que? Está na mão dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai resolver, essa pessoa vai fazer por mim, essa pessoa está tomando iniciativa. Então, eu não tenho por que me mexer aqui. Então, eu estou confortável. Então, isso me mantém equilibrado, equilibrada. Só que agora, alguma coisa estagnou. Ou arde estagnar. Né? Então, pode ser que uma situação que estava na mão de alguém parou. Ou se, por exemplo, alguém estava trabalhando, essa pessoa não trabalha mais. Então a situação parou. E você agora entende, você sabe que a única maneira disso aqui ser resolvido, ou disso aqui ganhar movimento, é se você mudar a sua postura, mudar a sua forma de ver as coisas. Né? Enxergar aquilo pela realidade que é. Só que você está com medo. Ou você está inseguro. Você não quer tentar.
Muitas fragilidades. É como se você saísse da sua energia, rainha de copas, que era quando estava ali alguém fazendo alguma coisa, alguém tomando iniciativa que você não precisava se preocupar, você está saindo dessa energia e caindo para a energia do pajem em peixes. Existe intuição, existe sensibilidade, ou melhor, sensitividade, então você está captando bem as coisas, só que o medo está sendo o maior fator que está impedindo algo de se movimentar aqui. É como se você não quisesse cometer erros mais. É como se você não quisesse perder mais. Só que está pedindo assim, olha, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Por isso que pede realmente para você mudar a sua visão. E aí essa frase que eu utilizei, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, não significa que vocês têm que aceitar qualquer coisa na sua vida. Não se trata disso. Mas significa que o quê? Você tem que fazer uma tentativa. Você tem que enfrentar seus medos. Porque se você não fazer essa tentativa, isso não vai se movimentar e você vai ficar, além de insegura, você vai ficar com aquele certo arrependimento de ter pensado, por que eu não tentei quando eu podia? Por que eu não fiz algo quando eu tinha a chance? Agora eu não tenho mais isso. Além de eu carregar o peso do medo, eu ainda estou carregando o peso da falta de ação que eu poderia ter tomado naquele momento. Para a questão sentimental, essa é uma boa energia. Porque fala de trocas sinceras. Mesmo quando a relação parecia que ia emperrar e que a coisa não está fluindo, que alguém muda a visão dentro desse relacionamento e as coisas passam a fluir de uma maneira melhor. Aqui tem fortes indícios de gravidez para alguns e que pode mudar a visão de um casal, que pode mudar a visão de uma mãe, de um pai aqui também. Mas para questões de relacionamentos, realmente fala sobre essas coisas mais profundas, só que ainda assim perde maturidade emocional. Por quê? Porque a sua vulnerabilidade ou a sua carência pode gerar confrontos desnecessários dentro de uma relação. Mas aqui, piscianos, quando se trata de questões de leis, você precisa entender sobre elas. Você precisa entender os seus direitos. Você foi a uma loja, comprou um produto e aquele produto deu problema e você quer devolver, a loja não quer aceitar e também não quer devolver seu dinheiro. Você tem que entender o seu direito de consumidor, você tem que entender a lei, aonde isso se aplica, que protege você ao ponto de você conseguir argumentar com essa loja. E é o único jeito. Agora, se você tiver medo de chegar lá e confrontar a pessoa, o vendedor, o dono, você vai perder dinheiro e vai ficar com prejuízo. Certo? Então, aqui é importante você entender o seu direito. Questão de maternidade. Peraí, deixa eu entender se eu posso receber auxílio maternidade. Deixa eu ver se eu posso tirar férias quando meu filho ou minha filha nascer. Quantos dias eu posso? Quantos dias eu tenho direito?
Tudo isso é importante que você saiba. Não chegue em qualquer lugar acreditando que você sabe tudo, sem ter lido, sem ter argumentos e ter como contestar aquilo. Não chegue lá também tentando fazer amizade com a outra pessoa. Lembre-se do conselho inicial. Cuidado para não sair com certo sentimentalismo e, dependendo da pessoa que você está falando, você fica na mão dele ou dela, porque a pessoa sabe que você depende dele ou dela para que alguma coisa aconteça para você de bom. Então não chegue assim no lugar, eu sei, eu sei, eu sei. Argumente tendo em mente os seus direitos. Porque senão você pode se dar mal aqui numa negociação. Ou numa argumentação que você está no seu direito e você acaba perdendo ele porque você não foi com bons argumentos, você não tinha comprovações daquilo que você estava falando, você não tinha propriedade das suas próprias palavras aqui. Tudo bem? Então, é isso, tá, piscianos? Se cuidem e que dê tudo certo para vocês. Tchau, tchau, piscianos.